povo de Deus, ele precisa intensificar na oração. Porque a oração e o jejum, ele causa para a vida do evangelho, do cristão, uma intimidade maior com Deus, o conhecer da vontade de Deus, o que Deus está, qual o propósito de Deus na nossa vida. Porque sem a oração, sem o momento de jejum que nós estamos fazendo esse mês, algo espiritual em nossas vidas, ela fica cada vez mais distante. Porque como podemos servir a um Senhor se não o conhecemos? Não sabemos da sua vontade, da sua intimidade. Porque aqui, meus irmãos, estamos aqui orando, reunidos, é bom, é válido, né? Porque a unidade de fé faz nos fortalecer em oração, em cântico, em júbilo. Mas o dia a dia, meus irmãos, nós aprendemos a ser verdadeiros adoradores com o Senhor. E como é feito isso? Com oração, palavra, jejum, adoração. E isso nos leva a todos os dias a ser praticante daquilo que o Senhor reservou na nossa vida. Sabe, o crente que não ora é o crente que nem o pastor Abel falou hoje em Tiago 1:6. Bota aí, por favor, se não me falha a memória, Tiago 1:6. E quando ora com seu coração com dúvida. Apaga essa luz aqui, por favor, que senão eu não consigo ler ali. Obrigado. Peça-o, porém, com fé, em nada duvidando. Se o cristão não tiver uma vida de oração, de comunhão com Deus, quando ele vem aqui à casa de Deus e ora, sempre vai haver uma dúvida no seu coração. Sabe por quê? Porque ele não intensifica a intimidade com Deus. Ele não conhece o Deus que ele serve. Ele não conhece a vontade do que o Senhor tem para a sua vida. E o meio de saber disso é a oração. Não tem outro método de intimidade com Deus se não for pela oração. Porque o jejum, você mortifica a sua carne, né? Você tem um controle, né, do seu corpo. Mas a oração, meus irmãos, ela te leva a lugares profundos, a lugares que você nunca foi com o Senhor Jesus, né? E isso que Deus quer conosco, isso que Deus quer com a sua criação, a maior criação, o homem, né? Porque Deus tinha prazer de todos os dias descer à terra e conversar com o homem, ter um diálogo. Sabe, Deus nos céus tem toda a glória dos anjos, dos arcanjos. Isso ele tem no céu, toda a glória, toda a majestade. Ele não precisava ter criado o homem para isso, mas ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para ter um convívio, para ter um assunto linear, para sentar com ele, olhar nos olhos, abraçá-lo, amá-lo. Mas por causa do pecado que entrou, nos afastou de Deus, e Deus não viu mais graça no homem. Mas o amor de Deus é tão grande, que Ele enviou o seu Filho para que essa intimidade fosse restaurada. E hoje nós temos Jesus Cristo que intercede por nós, que clama por nós, na salvação, na justificação.
E o povo que não ora, ele não reconhece a soberania do seu Deus na sua vida, a grandeza. Ele pode até ser um religioso, ele pode vir a reuniões, ele pode dar o dízimo, ele pode fazer visita, mas os carismáticos também fazem isso, o bandista também faz isso. Vocês sabiam? Meus irmãos, tem um centro de macumba em frente à minha casa. Eu estou guerreando aí com Deus. Deus, tu és comigo. Agora é segunda-feira. Acabou a sexta. Foi se eu derrotei Satanás. Acho que eu orei pouco, né? Eles passaram para a segunda. Começa 10 horas, 11 horas da noite, vai até 2 horas da madrugada, na segunda-feira, de segunda para terça, meus irmãos. E é um negócio infernal. Mas sabe o que eu vi ali neles ali? Eles têm alegria. Segunda-feira, toda segunda-feira, acho que são umas 10, 15 pessoas. Meu irmão, aqueles tambores, acho que soam até aqui desse lado aqui. E a quem eles servem? E a quem eles servem, meus irmãos? E a palavra que o Abel trouxe hoje, né? Começando aí com Tiago. Quando oramos, põe de novo, por favor, deixa o versículo, deixa ele aí na tela, que a gente vai. Obrigado, meu querido, né? Peça com fé. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que todos os dias multiplicar essa fé. Nossa jarra de adoração, ela vai transbordando e não pode parar de transbordar. Sabe por quê? Senão ela é furada embaixo e vai-se embora a graça, vai-se embora a unção. Os domingueiros, né? Tem os irmãos que vêm aos domingos, se alegra, recebe aquela palavra, volta para casa, né? É assim. Eu também fico assim também. Volto para casa jubilando, igual hoje de manhã. Senhor, aleluia, tua palavra é fiel. Pá. Mas aí vem a segunda, vem os problemas, a dificuldade, e a gente não para um minuto para falar: Senhor, dá força. Às vezes na casa, eu me lembro que meu pai dava um testemunho, que tinha um colega que botava sempre um sapato apertado no pé, né? Ou era uma história, não me lembro muito bem. E perguntaram aquele homem: por que tu bota o sapato apertado no pé? Aí ele falava: esse é o único motivo que eu tenho para ir para casa. Se eu não tiver esse sapato apertado, eu fico na rua. Infelizmente tem muitas casas até de evangélicos assim, meus queridos, porque lutamos contra as potestades, contra as trevas, e Deus nos aconselha para orar por aqueles que nos perseguem, e muitas das vezes é dentro da nossa casa que está nos perseguindo. Mas aí você vai esse domingo, aí recebe, aí vem segunda, os problemas, a dificuldade, as tristezas, né? Os ataques do diabo. Vem terça, aí você, né, embarca na terça e é aquela batalha, aquela luta. Vem quarta, às vezes vem no culto aqui, às vezes não dá porque está trabalhando. E quinta, vai numa GCL, sexta, mas nada de novo é produzido, porque não reservamos aquele lugar de intimidade com Deus, não reservamos aquele momento que vai nos fortalecer. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve. Ele tem prazer de ouvir nossos clamores. Ele tem prazer de nos abençoar quando pedimos. Algumas bênçãos são retidas porque não pedimos. E quando pedimos mal. Mas temos o Espírito Santo que pede por nós, que vai lá e ajusta tudo diante de Deus.
Mas para isso, meus queridos, temos que com fé e não com dúvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aqui, meus irmãos, está falando que a pessoa que não ora, que não procura uma intimidade maior com Deus, é aquela pessoa que, já viu, está num local hoje, amanhã está em outro local, amanhã está em outro local, ele não consegue criar raízes, se fortalecer em nenhum ambiente, porque sempre tem alguma coisa que vai entristecer o seu coração, porque o seu nome está acima até de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos confronta, ela é a espada de dois gumes, que vai lá e vem aqui também. E o Espírito Santo de Deus começa a nos cobrar. Aí não criamos vínculo, como a pastora Márcia falou, né? Que ali foi o mandamento de Jesus. E primeiro ele falou, ele deu 2 mandamentos, um vertical e um na horizontal. Qual foram? Amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. E o segundo? Então, vertical. Ele pegou os 10 mandamentos e transformou em 2, no vertical e no horizontal. Isso é o vínculo que o homem primeiro tem que ter com Deus, pois tudo que ligar na terra será ligado. Então você tem que começar nos céus, né? Vai ser ligado aqui dos céus. O que vai ser ligado? A tua comunhão com Deus vai ser ligada. A tua comunhão com teu irmão vai ser ligada depois. Por quê? Os céus vai te dar todo, ou melhor, e você vai frutificar os frutos do Espírito Santo. E aí você vai ter longanimidade com o teu irmão, vai ter amor com o teu irmão, vai ter alegria com o teu irmão, vai ter paciência com o teu irmão, vai ter bondade com o teu irmão, ou na sua casa. Nós vemos aí de montão, pais contra filho, e isso é bíblico. Nos finais dos tempos, pais se levantarão contra filho, filho contra pais. Mas a igreja do Senhor não tem que viver isso, porque seremos levados aos céus. Mas a igreja, ela parou de orar. E esses princípios básicos que o Senhor nos deu através do fruto são paralisados, estão atrofiados. E a igreja do Senhor não consegue se tornar um corpo forte, o corpo que é o que fala lá em 1 ou 2 Coríntios, o corpo cuja cabeça é Cristo. Eu não separei esse sermão de hoje, estou falando aqui, por isso que eu não tenho os versículos na cabeça, alguns, porque Deus me deu essa palavra. Fala ao meu povo que eu quero me achegar a eles. Eu tenho enviado o meu ungido para levantar um momento de adoração, de louvor, de oração, no individual, na igreja. Ele tem instruído o ungido dele para nós, porque há um chamado de Deus, há um alerta do Senhor Jesus Cristo para esta igreja que precisa orar, precisa conhecer mais da vontade de Deus, porque o Senhor estabeleceu aqui a sua igreja para que seja manifestada sobre todo senador camarada. O Senhor nos estabeleceu aqui, mas para isso precisamos conhecer a vontade de Deus, e para conhecer a vontade de Deus, precisamos ter intimidade com Ele. Momentos a sós. Um domingo de EBD, a missionária Suzete estava falando sobre espiritualidade e intimidade, né? Foi? E espiritualidade? A espiritualidade e o Espírito Santo. Intimidade. Ser íntimo, ser, né, uma pessoa
não é a pessoa que anda toda, né? Ai, Senhor. Não, é a pessoa que exala o amor de Deus. Essa semana eu estava orando com a Márcia, na quinta-feira, eu até falei, eu pedi a permissão a ela, né? Márcia, posso dar esse testemunho? A gente estava orando lá em casa na quinta-feira, a gente ora todos os dias, todo dia a gente tem orado, né? A gente se reúne lá e começa a orar. E a Márcia estava em eminência de perder o emprego, né? Porque a sua patroa não estava recebendo o pagamento. Ela trabalha para o governo, é contratada, né? Não é concursada, e o governo não estava repassando para a firma dela, né? Que ela presta serviço, não estava repassando a verba, e ela já está 2 meses sem salário. Sem salário não tem como pagar a Márcia, né? A Márcia, quem não sabe, ela toma conta de uma criança especial, né? Já há 4 anos, né? Há 4 anos ela está nessa casa. Antes da Márcia chegar lá, eu já estava trabalhando ali perto e via o sofrimento dessa menina. Uma jovem de 30 anos, 31 anos, né? E eu via que ela tinha sido, assim, um tratamento longe com seu pai, sabe? Muito distante. O pai dela ajuda ela, tal, mas aquele amor, sabe? De pai, de estar ali abraçado, de conversar. Ela nunca teve isso. A mãe dela morreu, ela bem nova, e ela foi morar com a tia. O pai casou com uma outra, né? Uma outra mulher, e essa mulher não aceitava ela, né? E ela foi morar com a tia. Tinha uma carência muito grande financeira, né? E ela passou muitas dificuldades, conseguiu nos estudos se formar e tudo, e depois casou. Aí, né? Ela teve um filho e depois separou também. O marido violento, né? Quase batia nela, então ela separou, foi morar na casa onde o pai dela morava. E aí eu via ela, o garoto, né? Que ela tinha que ir trabalhar, e por o garoto ser especial, né? Ter uns problemas de autismo, né? Mas é um autismo bem leve, né? Grau 1. E ela ainda teve esse problema. Então o garoto era muito agressivo, né? E eu trabalhando lá onde eu trabalhava, e eu falei com o pai dessa menina, né, que trabalhava comigo. Eu falei: pô, minha esposa, ela tem muito cuidado com criança e tal, você não quer chamar não, minha esposa? Ele: não, Zé, a Carla não tem dinheiro para pagar ninguém, e eu não sei o que, a gente dá um jeito aí de ficar com o menino, não sei o que, tal. Aí ele foi para casa almoçar, depois ele voltou, né, revoltado. Eu: Sério, tua esposa está disponível? Aí eu falei: por quê? Não, eu não fico com aquele garoto mais não. Não fico não. Olha o que ele fez nas minhas costas. Sabe aquele relógio antigo, despertador? Cara, ele tacou nas costas do avô. Ficou a marca certinho do relógio redondo. Presta atenção, meu irmão. Então, o que aconteceu? Aí eu falei: tá, vou chamar a Márcia. A Márcia, quando chegou naquela casa, meus irmãos, era uma coisa diabólica, sombria. Não era, mano? Sombria. Mas deixa eu falar um negócio. Não é porque é minha esposa, e vocês conhecem o testemunho da minha esposa. Eu sou, né, suspeito a falar o que eu vou falar agora. Mas ela exala o amor de Deus. Ela exala o amor de Deus. Vocês conhecem o testemunho da minha esposa. Vocês conhecem. E ela exala o amor de Deus. Quando chegou naquele lugar lá, não foi fácil não, meus irmãos. O garoto era altamente violento, brabo. Passaram-se 4 anos. Quando você começa a exalar o amor de Deus nas pessoas, as pessoas começam a querer esse cheiro mais, querer mais desse cheiro, querer abraçar esse cheiro. E Satanás não quer isso para a vida das pessoas. Satanás quer que você continue ali no sombrio, ali, ó, debaixo da tutela dele, ele te atormentando, te levando a tua casa a ser um inferno, levando o teu trabalho a ser um inferno, levar o teu patrão a te perseguir.
Isso que Ele quer para a sua vida. Mas quando você começa a exalar esse amor de Deus, começa a proferir o amor de Deus, algo acontece nas regiões celestiais. E Satanás começa a intervir para não acontecer algo tremendo dos céus. Aí o que aconteceu? Foi a menina começar a se interessar por Deus. O garoto é agora a Márcia fica até lá no meu trabalho. O pessoal estava com a musiquinha do Sérgio Malandro. Conheci um capeta em forma de guri. Pro garoto, sério. Os garotos, quando a Márcia ficava, né? Ela chegava, brigava lá com todo mundo. Falei, Márcia, não briga por causa dos filhos dos outros, vai ficar brigando por causa dos filhos dos outros. Deixa eles lá se entendem. Não, ela falava, profetizava a bênção sobre o garoto, né? Sentava com ele, orava com ele, lia a Bíblia com ele, e a mãe vendo isso tudo. E aí o garoto foi transformando. Hoje está todo mundo querendo ficar com o garoto. Mas aí Satanás vem. E eu estava conversando com a Márcia, vamos orar aqui, que às vezes não é coisa financeira, não, é coisa espiritual. Eu falei, Senhor Deus, em nome de Jesus, se for algo espiritual que quer embarrear a tua unção de Deus, a tua unção naquela casa, não foi, Márcia? Estava orando? Repreenda em nome de Jesus. Acabamos a oração. Olha só, meus irmãos, acabamos a oração. A Mariana também contou uma bênção lá, tal, no trabalho dela. A gente orou, pá. Aí, estamos lá sentados conversando. Toca o telefone. Eu olho assim, Ana Carla, patroa dela. Falei, ei, Márcia, vai trabalhar amanhã? Ana Carla, te ligando. Quando pegou o telefone, Ana, Márcia, tem uma coisa boa para te contar. O que, Ana? Meu pai falou que não quer que você saia, para ele não te liberar, que ele vai pagar para você ficar em casa. Mas ele não quer te perder. Você vem aqui amanhã para a gente conversar, qual dia que você pode vir. Sabe, meus irmãos, às vezes a coisa não é o material, é espiritual, meu querido. E a gente tem que ter discernimento nisso. Mas para ter discernimento, precisamos ter o quê? A comunhão com Deus. Que aí você sempre vai achar, nada dá certo, é porque Satanás está investindo no teu. Não, Satanás não quer que você pregue a palavra do Senhor. Satanás não quer que você exale a graça de Deus. Satanás não quer, ele não está nem aí se você vai receber ou não, mas ele quer que você se entristeça com Deus. Tu acha que ele está preocupado se você vai receber ou não o dinheiro? Ele quer a tua alma, meus irmãos. O que ele quer é a tua alma. E tem vezes, meu irmão, que a gente tem que parar e olhar para as coisas espirituais. E Romano, acho que Romano fala isso, né? Quem são espirituais, anda em espírito. Né, Romanos fala isso? Sabia que era Paulo, né? Sabia que era Paulo. Quem é espiritual, meu irmão, anda pelo Espírito. Então as coisas que vão acontecer na tua casa, em volta de você, observa, olhe para si, vê se você tem orado com fé, com autoridade. Outra coisa também, autoridade. O Senhor te dá autoridade, Ele te coloca como cabeça e não por cauda. Aí você, todo lugar que você vai, você confunde humildade com pobreza espiritual. Mas Deus mandou dar uma farda da outra. Não é isso não, Ele fala para você ter autoridade. Expressar humildade não é ser uma pessoa boa, uma pessoa que, pessoal, não. Porque a Bíblia fala que o sal, quando ele é insípido, ele só serve para ser jogado lá no chão, lá para o gado pisar em cima. Você não pode se contentar se Satanás, ele tem feito coisas na sua vida e você não tem ali autoridade, meus irmãos. Todo o poder Deus deu a Jesus e fala que deu a nós também a autoridade sobre as posteridades. E vivemos pelas nossas causas. Jesus
Deus, Ele te chamou, Ele te colocou neste lugar aqui, porque Ele tem um propósito na tua vida, neste lugar. E a nossa inércia impede, às vezes, da obra de Deus ser propagada, ser multiplicada, o reino de Deus ser estabelecido nesse lugar. Porque vivemos em inércia, esquecemos de orar, esquecemos de dar o valor da graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, que é todo dia, Ele tem o prazer de nos derramar sobre nós, meus queridos. Mas somos tão egoístas que esquecemos dessa graça e nos preocupamos simplesmente na nossa bolha, no nosso reduto, na nossa vidinha, na nossa acomodação. Se está batendo o salário lá, tá bom. Se a tua casa lá, teu filho saiu, tua filha saiu de casa, te abandonou, teu marido não quer mais saber de você, ou você não quer saber mais do teu marido, não sei. Nada mais importa a tua vida. Deixa a vida te levar. Me levar, sei lá como é que é a música. Ah, meus irmãos. Aí vai ser que nem vento lançado. Vai ser que nem vento. Vai ter que nem onda, né? Do mar que é levada pelo vento. Nunca vai conseguir ter raízes profundas. Vai ser sempre pessoas que vai daqui para ali, para lá, vem para cá, volta de novo, vai não sei aonde, e lá tem uma oração mais forte, vou para lá. Lá tem uma palavra mais forte, vou para lá. Lá com os irmãos, eles estão tudo unidos. Aí chega lá, vai ter os mesmos problemas aqui. Sabe por quê? O problema está em nós. A situação está em nós de resolver. É nós que determinamos se queremos ou não. Deus fala assim, Jesus, né? Eis que estou à porta e bato. Ele fala ainda que o bom pastor não é aquele que entra pela janela, é o que está à porta. Então ele está à porta, meus irmãos, batendo, mas a ação de abrir é minha, é sua. Nós que iremos determinar se queremos Deus ou não. Ele já fez a parte dele, que é dar o seu filho por cada um de nós. E ele fala, se crer, será salvo. Se não crer. E alguns outros se enganam a si próprio. A gente estava até falando isso hoje de manhã, que alguns oram ao Senhor tentando enganar a Deus. E Deus sonda os nossos corações, Ele sabe o que está no nosso interior. Nós não conseguimos, sabe por que não consegue? O pecado afasta de Deus. O pecado nos faz se esconder de Deus, que nem Adão e Eva. Todos os dias Deus ia lá e conversava com Adão e Eva. No dia que eles pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. Quando não conseguimos confessar nossos pecados a Deus, porque o pecado está maior do que o nosso Deus em nossas vidas. Quando nos escondemos de Deus, ou tentamos disfarçar diante de Deus a graça dEle, disfarçar a unção dEle em nossas vidas que não tem acontecido, é porque o pecado está sobressaindo na nossa vida, e ele ainda não foi mortificado. A carne, ela tem que ser matada todos os dias. Todos os dias. O meu eu, minha vontade. Porque, meus irmãos, em Jeremias 29:12. Jeremias 29:12. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Mas quando temos o pecado, a gente invoca, a gente não consegue invocar o Senhor Deus, a gente não consegue mais orar,
porque o pecado está sobressaindo. A gente não consegue mais invocar, não conseguimos ir a Deus e orar. Aí o Senhor não pode nos ouvir, porque a gente não está pedindo nada a Ele, não está falando mais com Ele. Apesar de Ele nunca parar, meus irmãos, mesmo quando a gente está ali, né, longe dEle, Ele continua falando conosco. Ele continua a falar: meu filho, vem para mim. Meu filho, eu estou aqui. Meu filho, ouça. Meu filho, olhe para mim. Muitas das vezes, né, Ele está ali, nos protegendo, mesmo a gente fazendo coisas que vai desagradar o coração dele, Ele está ali com o seu amor, porque é imutável. Mas no dia que a gente vai a Ele, ora, clama, 2 Crônicas 7,14, isso é primordial, né? Esse todo mundo conhece esse versículo. 2 Crônicas 7,14, olha só, são normas para ter a graça, né? Para ter a intimidade maior. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, qual é o nome que nós clamamos hoje? Jesus. Então esse povo que clama Jesus, se humilhar, o que é se humilhar? É renunciar a si próprio, renunciar às suas vontades, sabe? Não, eu gosto de sentar naquele lugar ali, aquele lugar ali é de status, é bonzinho. Não, quando eu não sento ali, acontece muito isso, se eu vou falar no âmbito da música, né, que é o que eu vivo, acontece muito isso. Acho que é meu carro, né? Vê lá, Márcia, olha para mim. A chave está aqui na. Então, até perdi a. No âmbito da música aqui, eu tenho esse problema de TDAH, né? Se eu sair, meu irmão, já falei isso aqui, se eu qualquer coisa me tira do foco, misericórdia. Então, para terminar, meus irmãos, como é que no âmbito da música, no âmbito da música, meus irmãos, sabe, deixa eu te falar um negócio. Satanás era um anjo de luz, e ele organizava todos os cânticos dos céus celestiais. Ele brilhava tanto, Satanás, Lúcifer, né? Ele brilhava tanto que quando ele se movia, saía som das suas vestes. Era coisa. Então, Satanás, o que ele aconteceu com ele? Ele quis ser igual, não é maior não. Ele quis ser igual a Deus. E Deus veio e derrubou. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente dele. A adoração é só a Ele. Ele não divide com ninguém. Então, muitas das vezes estamos aqui na frente e deixamos às vezes, né, tocando aquela coisa toda, e deixamos, né, criamos essa barreira. E aí Deus começa: meu irmão, não vai por esse caminho não, meu filho, não vai por esse caminho não. E a gente vai, né, aqueles aplausos, aquele tapinha nas costas, você é uma bênção, o músico chama aqui, paga ali e tal. Acontece muito isso. E às vezes deixamos isso entrar no nosso coração e começamos o quê? A nos afastar de Deus. E aí vem o Satanás. Tem até uma história assim, né? Eram os demônios poderosos, né? Do vício, da prostituição, né? E tinha mais um outro lá que eu não me lembro. E tinha um pastor que estava sempre lá clamando, orando. E esses demônios poderosos foram contra ele, e ele venceu todos eles. Aí apareceu um demônio lá, todo cacarequezinho, velho, de bengala, todo andando.
Aí esses demônios poderosos falam, se a gente não conseguiu, você vai conseguir contra esse pastor? Ele, deixa comigo. E foi devagarinho, chegou lá naquele pastor, soprou no ouvido dele. Bota um som de programação aí. Começa a fazer programação. Começa a preencher tua vida de programações, de saída. E aquele pastor começou a, bota aqui, bota a programação aqui, vai não sei o quê. E a oração. Esse pastor não tinha mais tempo de estar orando ao Senhor. Quando aquele pastor estava super saturado de tanta programação, de tanta coisa, aquele demônio veio assim nos três poderosos e falou assim: agora é com vocês, o caminho está aberto. Ele se afastou de Deus. A oração te aproxima de Deus, meu irmão. Ela faz com que Deus nos abrace. Enquanto aquele homem estava orando, aqueles demônios poderosos, nada conseguia fazer, da prostituição, do alcoolismo, do vício, nada podia fazer. Mas no dia que aquele homem parou, olha só, parou de orar. Isso é uma história, tá, mesmo? Não tem isso na Bíblia, não. Isso é uma história contada aí. Vai depois querer saber onde é. Né? Então, meus irmãos, Deus, Ele quer ter uma intimidade contigo. Todo esse projeto que Ele fez de salvação com Jesus Cristo da cruz foi por mim e por você, para tivéssemos uma intimidade com Ele maior, ao qual foi rompido com o pecado do homem, e Ele trouxe, restabeleceu essa intimidade. Não deixe essa honra que Deus nos deu, de podermos ir a Ele. Porque, né, depois que o homem pecou, só os sacerdotes, né, podiam interceder, né, os profetas. Aí, e tinha lá que você fazer várias, todo ano levar lá a sua oferenda, né, um bode, um cabrito, uma ovelha, sei lá o que, pomba. Cada pecado era um animal diferente, né? E aí você ia lá pedir. Aí Jesus falou: não, Deus falou: não, parou. Vou mandar meu filho, que vai ser um sacrifício só, ao qual através dele vocês vão chegar a mim de novo. Vão chegar a mim. Eu necessito, eu quero vocês de volta. Eu quero vocês de volta. E a gente, infelizmente, né, não damos tanta atenção a isso. Mas quando nos convertemos, quando deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, isso não morre na nossa vida. Isso não. Eu tenho orado lá em casa com a Márcia que essa campanha nesse mês seja um start, uma ignição na nossa vida. Que não venhamos mais precisar ter campanha, né, de oração e jejum, mas que isso seja um iniciar na nossa vida aqui neste lugar, para que seja contínuo na nossa vida, que seja normal na nossa vida, a intimidade com Deus. Amém, meus irmãos? Queria levantar, fique de pé agora, vamos orar.